Vamos falar um pouco sobre a importância de realizarmos a leitura e a interpretação de textos para ampliar os nossos conhecimentos, certo? O texto que está aqui, ele apresenta o título As Duas Aranhas. Não é um título muito comum, né? E, por sinal, a aranha não é um animal muito querido, não é isso? Por nós. Ele é um animal, sim. A aranha ela não é um inseto, né? Muitas pessoas acham que a aranha é um inseto. Não. Ela é um animal invertebrado. E atualmente são conhecidas quase 30 mil espécies de aranhas, que pode ser encontrada em diversos ambientes. Ambientes secos, ambientes claros, escuros, molhados. Dependendo da espécie que cada aranha pertence, elas variam no tamanho, na forma, no comportamento e apresentam características do local. Mas, apesar do texto, elas vão falar um pouquinho sobre duas aranhas, mas elas são bem legais. É um pouquinho diferente das aranhas que a gente vê por aí. Eu mesma tenho muito medo de aranha, certo? Independente de ser venenosa ou não, eu tenho medo de aranha. Então, o texto ele conta uma história bem legal de duas aranhas que se conheceram, o processo de teia, enfim, vocês realizem. Só que essa aranha ela é bem divertida, bem divertida e bem esperta mesmo. Então, realizem a leitura do texto, certo? Percebam assim, ó, quantos parágrafos tem o texto, como começou o texto, o desenrolar, o que aconteceu, o quê, certo? Esse tracinho que está no segundo parágrafo representa o quê? Ele recebe o nome de quê? É uma pontuação, uma exclamação, uma interrogação, uma travessão, enfim. Qual o sentido que ele está dando ao texto? Observe como terminou a história. E aí vocês podem estar se perguntando, será que o final foi legal? Poderia ter sido um outro final para a história? Será que o texto terminou? A pontuação que está no final indica que o texto terminou ou ele tem uma continuação? Esse texto foi para a Julimar, a professora Priscila que criou? Não, ele tem uma fonte. De onde foi retirado esse texto? Então, são informações. Quando vocês realizarem a leitura dele, fiquem muito atentos e atentas, certo? Após realizar a leitura, que a sugestão já foi dada, leia o texto, se possível, mais de uma vez. Tem algumas questões. Na questão 15, tem uma pergunta, eu vou só ler a questão 15. Segundo o narrador, então percebam, o texto ele tem narrador e tem também outros personagens. Quem é o narrador? O narrador ele participa, ele narra a história. Segundo o narrador, as duas aranhas começam a discutir. Indique fato que motivou a discussão entre elas. Lembra que eu falei que eram duas aranhas diferentes das aranhas que a gente está acostumado a ver aí na rua, né? Algumas até aparecem em nossas casas. Elas começam a discutir, só que tem um motivo. Volta ao texto e veja que motivo foi esse. E tem outras questões, certo? Aí vem a questão 16, aí vem a questão 17, aí vem a questão 18, a questão 19. Na questão 16, por exemplo, na questão 16, isso. Circule a seguir o vocábulo que se refere às duas aranhas. Aí tem um trecho, tá? Tá destacado. Não tem o nome aranha, mas esse termo que está aí está substituindo as aranhas. Leiam o destaque, voltem ao texto. Enfim, a questão 17 é uma questão de marcar, certo? Está dizendo, em o melhor, indica o quê? O travessão, lembra da pontuação? A questão 18, e aí, enfim, sucessivamente, as questões 19. São questões que vocês, preferencialmente, voltem o texto para conseguir responder, certo? E outras vai precisar de alguns conhecimentos que vocês têm sobre a língua portuguesa, sobre pontuação, uso de termos, substituição. Por exemplo, aqui, ó, na questão 22, o texto sobre as duas aranhas tem o objetivo de quê? Letra A, debater um assunto. Letra B, fazer uma divulgação. Letra C, transmitir um ensinamento. E aí, volta ao texto. Qual a finalidade desse texto? Como vocês sabem, cada texto ele tem um fim. Por exemplo, uma receita, né?
preparar um bolo, um pudim, uma moqueca, ele tem uma intenção, ele tem objetivo, ele tem o objetivo de dar uma instrução, de dar orientações, né? Mostra os ingredientes, o modo de fazer, o passo a passo. Já uma fábula, ele tem outro objetivo. Já uma piada, uma tirinha, ela tem outro objetivo. Então, cada texto, ele tem uma intenção, né? Esse texto vai servir para mostrar isso ou tal. Então, ele tem uma finalidade. Na questão 23, já vamos falar um pouco sobre as ordens, sobre o nosso alfabeto, né? Ah, professora Julimar, eu sou 5º ano. O alfabeto é um conhecimento que a gente leva para o resto da vida, né? Porque a gente sempre utiliza as letras para escrever tudo que a gente vai precisar. Até quando a gente estiver na faculdade, mestrado, nós vamos utilizar esse nosso conhecimento alfabético. Ok? Então, a questão 23, ele traz um resumo, ele fala um pouco sobre o alfabeto, a composição de letras, quais são as letras que foram incorporadas, a origem, né? Alfabeto, ele tem uma origem, tudo na nossa vida, tudo no conhecimento, ele tem uma origem, não surge do nada. Então, está mostrando aí. Com base nesse resumo da questão 23, aí a gente propõe, né? Que vocês organizem as palavras em ordem alfabética. Ordem alfabética, sim. Lembra a primeira letra do alfabeto, a segunda, a terceira, a quarta, mas vai ter questões aí que dificultam um pouco, porque a gente vai colocar palavras que têm a mesma inicial. Por exemplo, baleia e bola. Baleia começa com a letra B e bola também. E aí eu faço o quê? Vai ficar para vocês decidirem, certo? Em seguida, a gente vai trazendo outros grupos de palavras para serem colocadas em ordem alfabética. Aqui, por exemplo, a letra E. Todas as palavras começam com a letra P. Panela, pipoca, pudim, pente e pomada. Tá vendo que não é fácil falar sobre o alfabeto? E aí, como é que eu coloco essas palavras em ordem? Em ordem alfabética, se todas estão começando com a mesma letra, todas começam com a letra P. A mesma coisa na questão F. Todas estão começando com a mesma letra. Pensa aí. E aí eu faço o quê? Ah, boto qualquer uma? Bota que apareceu primeira? Não. Aí tem uma regra que vocês deverão descobrir. Como é que se coloca, como é que se faz a ordem alfabética de palavras quando todas têm a mesma inicial? Observa qual, faça o quê? Segue para vocês. Questionamento, certo? Aí abaixo tem outras questões. Deixa eu ver aqui. Pronto, a questão 24. É também sobre ordem alfabética, mas não está fácil, não. Vocês deverão descobrir qual é a palavra errada, qual é a intrusa no grupo A e no grupo B. Tem uma palavrinha na opção A que não é para estar aí. Vocês deverão descobrir qual é. Pode circular, pode destacar, pode escrever embaixo, pode retirá-la, já que ela não faz parte desse grupo, não é isso? E a letra B é a mesma coisa. Tem uma intrusa aí na questão B. Vocês deverão descobrir, ó, tirar ela daí. Expulsa aí essa intrusa, certo? Que não faz parte desse grupo de palavras. A questão 25, lembra que eu falei que todo texto ele tem uma intenção, ele tem uma estrutura diferente? Na questão 25, é um texto. Olha o enunciado, leia o texto abaixo. Aí vocês podem até me perguntar, mas eu não estou vendo o texto. Lembra que existem diversos tipos de textos? Textos orais, textos de imagens, textos escritos, textos que só de uma linha, uma palavra é um texto. Então, aí tem uma imagem, e essa imagem, ela fala muita coisa, ela traz muitas informações, né? E embaixo tem perguntas. Vocês vão observar bem essa imagem, observa de onde ele foi retirado, e aí tem algumas questões. O que é de comum entre eles? Letra A, B, C ou D? Aí, em seguida, a gente pergunta, o gênero textual retratado na imagem acima é o qual? Receita? Tirinha, poema ou um cartoon? Aí você tem que saber. A receita serve para me ensinar a fazer alguma coisa. Tem um passo a passo, tem os materiais. A tirinha, ela apresenta uma outra formatação. O poema, a gente sabe que é aquela estrutura textual, dividida em versos e rimas, aparece mais o eu lírico, enfim. E o cartoon
Serve para quê? Qual o objetivo dele? Qual a estrutura do cartoon? Ele fala de temas líricos, poéticos, ou chama atenção para algumas situações que a gente precisa estar atento, a questões sociais. A depender do conhecimento que você tenha, você vai marcar a questão 26, certo? A questão 27 ainda vai ajudar você a entender melhor o texto acima. Porque ele traz assim, ó, as principais características do gênero textual cartoon é: letra A, expressa sentimentos através de rimas e versos. Letra B, traz marcas de humor. Letra C, é um texto jornalístico, opinativo ou analítico que critica por meio de grafismo e humor. Ou letra D, narra fatos acontecidos envolvendo personagens, tempos e conflitos. Qual dessas opções vocês acham que atende às características do gênero cartoon? E aí? A, B, C ou D? Continua, vamos lá. E aí a questão 28, deixa eu ver aqui, questão 28. É um texto também. Olha o enunciado dele, leia o texto abaixo. Professora Julimar é um texto, é sim, só que é um texto que ele apresenta imagens e tem escritas. Ali nos balões está representando o pensamento, a fala dos personagens. E ele está trazendo um ensinamento, né? Vamos ver o que, é que vocês conseguem perceber. A orientação. Observe a expressão do personagem, o jeito do corpo, as falas, né? E tente entender qual é o que é que esse texto aí ele provoca indignação ou ele traz um pouco de humor. Aí vocês vão ver. Em seguida, responde as alternativas abaixo. Fique atento também à fonte, onde foi retirado esse texto, que traz informações. Tudo isso ajuda, né? Traz informações sobre o texto. Aí a pergunta é: o que provoca humor na tirinha? A expressão da mãe, a escolha das palavras, os rastros de sujeira deixados pelas mãos de Cascão ou o balão usado no primeiro quadrinho? A gente sabe que a tirinha, ela traz um traço muito forte de humor. Mesmo que a gente não dê risada, aquela risada forte, mas ela traz um traço de humor. Mas esse traço de humor, essa marca de humor, ela é evidenciada por meio de quê? Qual desses elementos traz o humor? Qual dessas opções aí abaixo? A, B, C ou D está trazendo o humor da questão? Certo? Já estamos aqui finalizando nossa atividade de língua portuguesa. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e realizem assim a atividade com muito entusiasmo, com muita dedicação, porque ela será muito importante para o crescimento intelectual de vocês, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição.